Sabe aquela ideia que parece óbvia no mundo do esporte? Que o treino mais matador de um dia vai deixar o atleta no bagaço no dia seguinte? Faz todo sentido, né? Mas e se a ciência estiver mostrando que a gente talvez esteja procurando a causa da fadiga no lugar errado? Pois é, e foi exatamente essa pergunta que uma pesquisa recente resolveu investigar. Aquele cansaço que um jogador sente hoje é realmente causado pelo esforço que ele fez hoje? Olha, a resposta é bem mais surpreendente do que parece. Para a gente entender essa história de fadiga, primeiro a gente precisa sacar o que realmente causa o estresse físico no futebol. E não é só correr, não. O que de fato desgasta um atleta vem de dois tipos de movimentos-chave. Vamos pensar assim, aceleração é quando o jogador pisa fundo no acelerador, sabe? Aquela explosão para frente. Já a desaceleração é a freada brusca. É quando ele tem que parar de repente, ou mudar de direção. E olha só que interessante, essa freada é bem mais prejudicial para o corpo do que a acelerada. E é aqui que está o pulo do gato. Acelerar é o músculo empurrando, gerando força. Agora, desacelerar, aí o negócio é diferente. É o músculo tendo que absorver o impacto, como se estivesse segurando uma pancada. É isso que causa as famosas microlesões. Por isso que pisar no freio no campo cansa tanto. E isso não é achismo não, tá? A ciência já está de olho nisso. Pesquisadores como Harper e Keeley já mostraram que essa carga da freada, que eles chamam de carga excêntrica, coloca uma pressão gigantesca nos músculos e articulações. 65%. Para ter uma ideia do tamanho do impacto, a tensão nos músculos pode ser até 65% maior numa freada do que numa arrancada. É uma diferença absurda, e é por isso que medir esses movimentos é fundamental para entender o desgaste de um atleta. Ok, mas como isso funciona numa semana real de treinos? Bom, os pesquisadores foram a campo. Eles acompanharam um time de futebol sub-19 de elite durante uma semana inteirinha para ver na prática quando a carga era maior e quando o cansaço batia mais forte. Bora dar uma olhada no que eles descobriram. Então, a semana de treinos é organizada numa contagem regressiva para o jogo. O DJ5 significa dia de jogo menos 5 dias. DJ4 é 4 dias antes e por aí vai. E cada dia tem um foco, né? Desde um treino mais leve para recuperar até aqueles treinos táticos super intensos. Olha só o primeiro dado interessante, a carga de treino. Se a gente olhar um número de acelerações e desacelerações, dá para ver um pico bem no meio da semana. O DJ4 ali, 4 dias antes do jogo, foi disparado o dia mais puxado, com mais movimentos intensos. Mas é aqui que a história começa a ficar estranha. Quando perguntaram para os jogadores sobre a dor muscular, o pico não foi no dia do treino mais pesado. Na verdade, a dor muscular atingiu o pico no DJ3, um dia antes da sessão mais intensa. Ué, já tem alguma coisa aí que não bate, né? A carga de trabalho e a sensação de dor não estão alinhadas. Beleza, e quando a gente olha para o desempenho de verdade, tipo a altura do salto dos jogadores? Aí a maior queda foi no DJ4, o dia mais pesado, e também no DJ5. Isso sugere que o cansaço veio se arrastando. Então, peraí. O treino mais forte coincide com a maior queda de performance? A conexão parece óbvia, certo? Mistério resolvido. Ou será que não? Foi exatamente isso que os pesquisadores pensaram. Eles partiram para a análise estatística para botar o carimbo final, para provar essa ligação direta. Trabalho do dia é igual a cansaço do dia. A lógica era simples. O dia com mais arrancadas e freadas, o DJ4, tinha que ser o responsável direto pela maior queda no salto, que aconteceu também no DJ4. É o que faz mais sentido, é a intuição. Só que a análise dos dados contou uma história bem diferente. E aqui vem a grande virada da história. Aquela conexão que parecia óbvia simplesmente não existia. Olhando os números, estatisticamente falando, não havia nenhuma relação significativa entre o esforço de um dia e a queda de desempenho naquele mesmo dia. O elo se quebrou. Os números aqui na tabela não mentem. No dia 4, que foi o dia mais puxado, a correlação foi quase zero. Nos outros dias, a relação foi tão fraca que nem dá para levar em conta. Resumindo, os dados mostraram que a nossa intuição estava errada. Então fica a pergunta. Se o treino de hoje não explica o cansaço de hoje, o que é que explica? A resposta não está na foto de um dia, mas no filme da semana inteira. O verdadeiro culpado pela fadiga é o efeito acumulado do trabalho ao longo do tempo. Pensa num balde. Cada treino é um copo d'água que a gente joga lá dentro.
Um copo não faz transbordar, nem dois, mas a cada dia o nível sobe. Aquele cansaço que aparece lá na quinta-feira não é por causa do treino da quinta. É porque o balde, depois de encher na segunda, na terça e na quarta, finalmente transbordou. E por que saber disso é tão importante? Porque muda tudo. Significa que aquele cansaço de um dia intenso é, na verdade, um fantasma dos treinos passados. Isso mostra que o mais importante não é se preocupar com um dia pesado, mas sim gerenciar a carga da semana inteira. É exatamente isso que os especialistas chamam de periodização, que é a arte de planejar os ciclos de treino-descanso para chegar na hora do jogo voando. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se o cansaço de hoje é resultado do trabalho de ontem e de anteontem, talvez as nossas estratégias de recuperação também precisem olhar para o passado, e não apenas para o treino que acabamos de fazer. Fica claro que a fadiga, no fim das contas, tem uma memória bem longa.